Boa noite. No programa de hoje falaremos sobre monitoramento eletrônico como medida alternativa ao encarceramento. Boa noite, doutor Stênio, doutor Tênio. Isso mesmo, o monitoramento eletrônico, com previsão no Código Penal, visa fiscalizar as situações de saída temporária no regime semiaberto e prisão domiciliar. Boa noite, doutor Colemar, boa noite, doutor Stênio, boa noite a todos. E para discorrer melhor sobre esse assunto, contaremos com a presença do doutor Rodrigo Lustosa, ele que é advogado, criminalista, especialista em direito penal e mestre em direitos humanos. Vamos por um breve intervalo e retornamos já já. O bom jornalismo é aquele que se preocupa em obter a informação com precisão e qualidade, ouvindo todos os lados da história. O bom jornalismo precisa saber o que afeta o dia a dia das pessoas. A melhor notícia com credibilidade e imparcialidade. Esse é o Jornal Metrópole, dinâmico, moderno, com uma equipe de repórteres, editores, produtores, um time de primeira está comigo todos os dias para deixar você bem informado. Estamos preparados para cobrir qualquer evento, em qualquer momento, a qualquer hora. Jornal Metrópole, de segunda a sexta, aqui na TV Metrópole News, a TV mais moderna de Goiás. Aqui está seu pedido. Era para ser Coca-Cola zero. Ah, você quer uma Coca-Cola com 0 açúcar, 0 calorias e um novo sabor? Para você, uma Coca-Cola com 50% menos açúcar. Então, saindo, Coca-Cola com stevia. E para você, uma Coca-Cola original. Olha a sua bolsa. Chegaram as novas embalagens de Coca-Cola. Novas escolhas, o mesmo prazer. Boa noite. Começando mais um programa Debatendo o Direito, hoje falando sobre monitoração eletrônica como medida alternativa de encarceramento. Está aqui conosco para bater esse papo o Dr. Rodrigo Lustosa, ele que é advogado, criminalista, especialista em direito penal e mestre em direitos humanos. Dr. Rodrigo Lustosa, muito boa noite, obrigado. Boa noite, agradeço o convite formulado. Ótimo. Começamos então, doutor Rodrigo, falando especificamente sobre a base legal. O tema monitoramento ou monitoração eletrônica tem ganhado destaque na mídia nos últimos dias e meses, especialmente por conta dessas operações relacionadas a Lava Jato. Para que fique claro ao telespectador, qual que é a base legal da monitoração eletrônica e em que situações ela é utilizada? A previsão legal seria como uma alternativa à prisão de natureza processual, isso nos termos do artigo 319 do Código de Processo Penal, ou seja, em linha de princípio, a monitoração eletrônica não seria para o condenado, para o acusado que já foi condenado. Sim. Seria para aquele que seria submetido a uma prisão processual, ou seja, antes de final condenação, mas não para o cumprimento da pena. Excepcionalmente, a Lei de Execuções Penais, em situações muito específicas, preso do semiaberto com saída temporária e também aqueles presos do regime aberto em regime de prisão domiciliar, aí se admitiria a monitoração eletrônica como uma forma de fiscalização, não como forma de cumprimento da respectiva pena. Entendi. Ok. Doutor Rodrigo, tudo bem? Boa noite. Prazer recebê-lo aqui. O senhor um craque aí nessa área penal, nessa área criminal. E a generosidade do senhor, com certeza. Claro, claro. Mas como funciona na prática o monitoramento? Eu acho que isso é algo que todo mundo que esteja assistindo ou vendo a gente pelas redes sociais ouve todo dia falar de tornozeleira, que é a linguagem, digamos assim, comumente utilizada para monitoramento eletrônico. Digamos que o monitoramento é o aspecto técnico, jurídico, e a tornozeleira eletrônica é o linguajar popular do que é o monitoramento, como se dá o monitoramento. Mas como ele funciona na prática, e o equipamento é ligado a algum tipo de software, eu não sei se de georreferenciamento, como funciona isso, quem monitora, e por fim, só para concluir, o que é feito quando se identifica uma locomoção daquele que está sendo monitorado fora dos limites. Uma vez que eventualmente a gente vê imagens na internet de determinados eventos, como foi um evento
há um ano e meio, 2 anos atrás em Goiânia, em que se postou as fotos de diversas pessoas no meio de uma multidão com os pontinhos que seriam tornozeleira eletrônica. É assim que funciona? É assim que acontece? Olha, vou dividir como as perguntas Claro. São variadas, eu vou dividir também as respostas. Em primeiro lugar, do ponto de vista prático, como é que isso funciona? Esse é um mecanismo alternativo, ou de regra, alternativo a prisões processuais. Portanto, o juiz, ao invés de impor prisão àquele que é processado, ele determina a instalação desse equipamento, tornozeleira eletrônica. Bem, nós temos um departamento próprio para a instalação desse equipamento e a fiscalização é feita pela Secretaria de Segurança Pública, hoje através, inclusive, de empresa terceirizada. Da perspectiva tecnológica, embora não seja um perito no assunto, mas essa fiscalização é feita através das estações de rádio base. É um sistema de triangulação, né, que se vale das antenas utilizadas pelos sistemas de telefonia celular. Quando há o descumprimento, né, quando aquele que está monitorado excede os limites dessa, entre aspas, cerca virtual, vamos chamar assim, então, imediatamente as autoridades com atribuições para essa fiscalização são alertadas sobre isso e, em princípio, o juiz é comunicado, porque ao juiz é que cabe decidir o que é que se vai fazer diante de eventual descumprimento. É o juiz das execuções penais. Nem sempre. Nem sempre. Na fase de execução, para aqueles que já estão condenados, os juízes da execução penal. Lembrando que no caso da execução penal, deveria, ênfase para o tempo verbal, restrita a possibilidade para presos do regime semiaberto, saídas temporárias ou para aqueles que estão em prisão domiciliar. Interessante a questão. De fato, muito. Porque qual é a grande questão nisso? Essas tornozeleiras, o uso delas, e veja, eu sou plenamente favorável, até porque eu não tenho nenhuma fé em prisões. Mas o discurso majoritário hoje, nós devemos recrudescer a legislação penal. O uso dessas tornozeleiras, por aquele que está condenado, além de não encontrar amparo na lei de execução penal, significa um arrefecimento, um abrandamento no cumprimento da pena. Claro, o sujeito, ao invés de passar pelas várias etapas de um sistema, a execução penal, ela não é, mas deveria ser pensada de uma forma sistêmica, né? Restituição gradual da liberdade do condenado, sai do regime fechado, se devolve gradualmente a liberdade, mas ele é colocado, muitas vezes, por uma distorção, por ausência, falência do Estado, ele é colocado imediatamente em liberdade, saindo às vezes de um regime fechado, sob vigilância eletrônica, sob monitoração eletrônica. O sistema não foi concebido legalmente para operar dessa forma. Entendo. Doutor Rodrigo, boa noite, seja bem-vindo. Doutor Tênio, satisfação estar aqui com o senhor. Obrigado. Bom, na sua opinião, essa monitoração eletrônica, o senhor entende que ela vem para poder resolver um problema de superlotação nos presídios, que essa monitoração ela tem um efeito prático tanto em relação ao encarcerado quanto à administração desse procedimento e, por fim, gostaria que, diante do nosso público, que nem todos são pessoas da área do direito, que o senhor explicasse o que viria a ser a prisão processual. Prisão processual, começando a responder de trás para frente, se me permite, doutor Tênio. Claro. Prisão processual é toda e qualquer prisão efetivada antes de final condenação. Embora agora, recentemente, o Supremo Tribunal Federal tenha mudado a sua posição sobre a matéria, mas ainda nós podemos definir assim a prisão processual. Antes de ser condenado, antes de ter uma condenação em caráter definitivo, a pessoa é presumivelmente inocente, e sendo presumivelmente inocente por força do que disposto na Constituição Federal, não pode, em princípio, ser presa, a não ser que existam razões de natureza processual
que recomendem a prisão. Bom, portanto, se percebe que a monitoração eletrônica, dada como substituição à prisão processual, é uma medida extremamente válida. A questão crucial está, ou a crítica ao uso está no fato desse equipamento ser utilizado para resolver um problema estrutural do Estado para aqueles que já estão condenados. Qual é o problema estrutural? É que não se pensa, em primeiro lugar, antes de tudo, não se pensa em cumprir a lei. Parece que a regra no nosso país é descumprir a lei. Ou se criar uma seletividade quanto ao cumprimento da lei. As pessoas são muito zelosas ou professam muitas vezes que querem que as leis sejam cumpridas. Mas quando se trata de cumprir as leis em relação a condenados, isso soa como uma espécie de benefício. Ninguém quer, ou amplos setores da sociedade não querem que o Estado invista em execução penal. E aí vai se criando remendos. Se nós temos, exemplificativamente, 1.000 vagas em um regime fechado, como isso constitui um sistema de execução da pena, nós precisaríamos ter 1.000 vagas no regime semiaberto. Precisaríamos ter mais 1.000 no regime aberto, em uma conta muito simples. O Estado, quando cria vagas, cria para o regime fechado. E o que é que ele vai fazer com aquele contingente, com a população carcerária? Não vai se ter a restituição gradual da liberdade. E tampouco, a partir daí, desse vício, se é capaz de restituir gradualmente ou de se restabelecer senso de responsabilidade, de autodeterminação, a devolução da autoestima. E é bom lembrar, nós não estamos falando aqui de direitos, poderíamos, porque todos nós somos destinatários de direitos, mas não estamos falando de direito condenado. Quem paga o preço da não observância da lei de execuções penais é a sociedade que claro, recebe de volta esses egressos que não passaram pelo sistema progressivo. E que nem podem ser considerados reeducados, né? Que nem podem ser considerados reeducados. Aí a gente entra também em um tema extremamente polêmico, que seria, enfim, qual é a finalidade da pena? Para que a pena serve? Essa é a questão mais interessante, né? No Brasil há uma fé demasiada e demagógica, sob o meu ponto de vista, nas prisões. As prisões seriam, para muitos, as soluções de todos os nossos males. E quanto pior a prisão, melhor. A lógica do medo. Como se as pessoas delinquissem ou deixassem de delinquir porque elas sentem ou não medo. É muito difícil imaginar que uma pessoa, antes de matar alguém, antes de traficar droga, ou antes de praticar atos de corrupção, crime contra a liberdade sexual, ele abra o Código Penal e diz, olha, hoje eu não vou praticar homicídio porque eu estou com medo da pena. Não é exatamente assim que funciona. Perfeito. Doutor Rodrigo, o senhor disse que a prisão, pensar em prisão é uma questão que talvez daria um programa todo, né? Qualquer finalidade da prisão. E talvez tenhamos outras oportunidades para falar especificamente sobre esse tema. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos em um instante. O bom jornalismo é aquele que se preocupa em obter a informação com precisão e qualidade, ouvindo todos os lados da história. O bom jornalismo precisa saber o que afeta o dia a dia das pessoas. A melhor notícia com credibilidade e imparcialidade. Esse é o Jornal Metrópole, dinâmico, moderno, com uma equipe de repórteres, editores, produtores, um time de primeira está comigo todos os dias para deixar você bem informado. Estamos preparados para cobrir qualquer evento, em qualquer momento, a qualquer hora. Jornal Metrópole, de segunda a sexta, aqui na TV Metrópole News, a TV mais moderna de Goiás. Aqui está seu pedido. Era para ser Coca-Cola Zero. Ah, você quer uma Coca-Cola com 0 açúcar, 0 calorias e um novo sabor? Para você, uma Coca-Cola com 50% menos açúcares. Então, saindo... Coca-Cola com stevia. E para você, uma Coca-Cola original. Olha a sua bolsa. Chegaram as novas embalagens de Coca-Cola. Novas escolhas, o mesmo prazer.
Voltando no intervalo, falando sobre monitoração eletrônica, com o Dr. Rodrigo Lustosa. Eu, no bloco anterior havia falado sobre finalidade da prisão, e essa pergunta que eu te faço agora, doutor Rodrigo, tem uma certa conexão com essa temática. A prisão, ela não é a única forma de impedir que a delinquência continue acontecendo. Nós temos formas alternativas. O senhor entende que o direito penal dá o tratamento devido a essas formas alternativas, ou nós teríamos que evoluir algo nesse sentido, até para que a população compreenda bem que forma alternativa não significa impunidade, mas significa dar uma punição adequada à gravidade de determinado crime? Sim. A grande solução para a questão da criminalidade dada pela nossa legislação penal é a prisão. Essa é a aposta do nosso ordenamento jurídico. No entanto, abstraída todas as deficiências sistêmicas, que elas existem e são de conhecimento notório, mesmo que nós pudéssemos projetar e considerar em tese um sistema de execução penal funcionando, com fortes bases estabelecidas no punitivismo ou no aprisionamento de pessoas, seria de se considerar a eficiência ou não desse sistema no combate à criminalidade. Então, vejam, são questões que devem ser tratadas, penso eu, a partir de olhares distintos. Uma coisa é você pensar a pena, o aprisionamento de alguém, ou pensar na prisão como uma medida de justiça. Justiça e segurança pública podem estar absolutos, podem ser temas tratados de forma absolutamente distintos. A eficiência das prisões, ela pode ser questionada sobre dois aspectos. O primeiro deles, quanto ao seu impacto na criminalidade. Quer dizer, isso tem surtido os efeitos desejados sob o ponto de vista da segurança pública? Me parece que não. E nós não somos um país que encarceramos. Nós somos um país que encarceramos muito. E além do aprisionamento decorrente do devido processo legal, é preciso considerar que nós temos muitas vezes apenamentos extralegais, que não podem ser ignorados e que tornam o nosso sistema um dos mais rigorosos. Isso não se mostra eficiente. O modelo adotado não tem se mostrado eficiente. Por outro lado, considerado enquanto medida de justiça, a prisão pode ser também muito questionável. Quer dizer, se você pensar hoje no nosso país, o cheque sem fundo é punido com prisão. Qual o lugar do mundo em que a solução legal para um cheque sem fundo e um delito, por exemplo, de estupro é a mesma? Aqui é. Em tese, é a mesma. O remédio que a lei prescreve é a mesma. Então, nós precisamos avançar muito nesse aspecto. Mas isso envolve uma mudança, sobretudo, de mentalidade cultural. Enquanto nós tivermos tamanha fé nas prisões, elas nos serão dadas demagogicamente como a grande ferramenta para a solução dos nossos problemas. Bom, doutor Rodrigo, quanto ao número de vagas disponível no sistema, porque é algo que a gente acompanha e como não sou da área, e acredito que os colegas também também não atuam na área, mas o senhor que está diretamente ligado a esse dia a dia, é importante a gente tentar entender como é que funciona essas vagas no sistema penitenciário e que não há que se pensar paralelamente também para que possa haver uma revolução nesse sentido da estrutura de encarceramento, que foi algo que o senhor abordou no início no nosso bloco anterior. O senhor comentou algo sobre a estrutura, que é o gargalo do problema inicial, que aí estaria se buscando uma alternativa através do monitoramento. Eu gostaria de saber, então, como que funciona esse limite de vaga disponível no sistema penitenciário e se poderíamos ter alternativas a isso e tentar uma eventual revolução nesse sentido. Eu acredito que fora as questões estruturais, e quero até voltar e dar um passo
voltar um estágio anterior, um passo antes dessa questão. Há falta de investimento? O sistema prisional é completamente desestruturado? Vou lembrar que o Supremo Tribunal Federal reconheceu que, em relação ao sistema prisional brasileiro, há um estado de coisas inconstitucional. Portanto, se nós fôssemos imediatamente cumprir aquilo que estabelece a Constituição e aquilo que entende o Supremo Tribunal Federal quanto ao nosso sistema prisional, nós teríamos que soltar todas as pessoas. Porque ninguém é preso para ter a sua cabeça arrancada. Ninguém é condenado a não beber água. Ninguém é condenado a não poder se alimentar. A lei não prevê essas penas. Nós sabemos que, na prática, isso acontece. É algo absolutamente inconstitucional. Primeiro ponto para essa revolução, Dr. Colemar. Um giro de natureza cultural, quanto àqueles entendimentos que estão fortemente estratificados na sociedade. Na realidade, o Estado não investe no sistema prisional, mas ele não investe por quê? Porque ele enfrenta resistência nesses investimentos de amplos setores da sociedade. Quer dizer, o discurso de que determinadas pessoas não são destinatários de direitos, ele está fortemente permeado na nossa sociedade. O que tem muito a ver com recursos humanos. Sim. Com direitos humanos, perdão. Eu não uso mais a expressão direitos humanos, porque ela se tornou objeto de oposição radical no Brasil. As garantias, direitos constitucionais, garantias fundamentais sistematicamente descumpridos, eles são a base do mundo cristão ocidental. Claro. São verdades fundantes do Ocidente. Talvez países hoje, como o Irã, o Brasil, países comunistas, caso da China, são países que têm negado, né, de alguma forma, talvez a Coreia do Norte também, têm negado efetividade a esses direitos. Muitos deles, exemplo, caso da Coreia do Norte, a negação desses direitos é feita com base em repressão. A situação brasileira é muito mais grave, porque há um convencimento social de que esses direitos não devem existir. Então não é preciso aqui que haja um Estado ditatorial para que se sonegue às pessoas direitos que são fundamentais, constitucionais, fundantes da civilização ocidental. Por quê? Porque há uma ressignificação desses direitos. Ressignificação em que sentido? Ninguém nega, por exemplo, no Brasil, a existência do direito à vida, mas esse direito é ressignificado. Algumas pessoas não devem viver, enquanto outras devem viver. Ninguém nega o direito à integridade física, mas esse direito também aqui foi ressignificado, porque algumas pessoas podem ser vítimas de espancamento, outras não podem. Ninguém nega direito à liberdade sexual, mas esse direito também foi ressignificado, porque amplos setores da sociedade dizem, não, essa pessoa pode ser vítima de um crime contra a liberdade sexual. Às vezes pela roupa que a pessoa está usando. Isso é um rompimento completo com a civilidade, com o mundo civilizado ocidental. Então isso gera entendimentos muito próprios, muito peculiares e uma dificuldade tremenda de se dar solução a questões que são, ao mesmo tempo, de justiça e de segurança pública. Perfeito. Doutor Rodrigo, nós vamos continuar falando sobre esse tema daqui um pouco, após o intervalo. Fundada em 1997, a Controle e Assessoria Empresarial possui ampla visão nos parâmetros de implantação de empresas de pequeno, médio e grande porte. Sua vasta experiência permite analisar os diversos aspectos organizacionais e gestão empresarial, otimizando de recursos, maximizando resultados e minimizando riscos naturais do mercado. A Controle oferece assessoria jurídica societária e comercial, civil e sucessões, tributária e contenciosa, consultoria contratual, assessoria continuada.
Contabilidade financeira e gerencial, contabilidade e escrita fiscal, assessoria legal para execução dos atos societários e parafiscais, folha de pagamento e gestão de pessoas, gestão de ativos, assessoria na implantação de SPED fiscal e contábil, assessoria contábil, assessoria fiscal e departamento pessoal. Controle empresa, compromisso, responsabilidade, determinação e altruísmo. Rua 1145, 204, Setor Marista, Goiânia. Telefone 3095-4434. Acesse controleempresa.com.br. O bom jornalismo é aquele que se preocupa em obter a informação com precisão e qualidade, ouvindo todos os lados da história. O bom jornalismo precisa saber o que afeta o dia a dia das pessoas. A melhor notícia com credibilidade e imparcialidade. Esse é o Jornal Metrópole, dinâmico, moderno, com uma equipe de repórteres, editores, produtores, um time de primeira está comigo todos os dias para deixar você bem informado. Estamos preparados para cobrir qualquer evento, em qualquer momento, a qualquer hora. Jornal Metrópole, de segunda a sexta, aqui na TV Metrópole News, a TV mais moderna de Goiás. Aqui está seu pedido. Era para ser Coca-Cola Zero. Ah, você quer uma Coca-Cola com 0 açúcar, 0 calorias e um novo sabor? Para você, uma Coca-Cola com 50% menos açúcar. Então, saindo... Coca-Cola com stevia. E para você, uma Coca-Cola original. Olha a sua bolsa. Chegaram as novas embalagens de Coca-Cola. Novas escolhas, o mesmo prazer. Nosso entrevistado hoje, o Dr. Rodrigo Lustosa, advogado, especialista em direito penal. Doutor, com relação ainda à questão da superlotação nos presídios, nós temos visto aí situações históricas, muitos debates. Nós temos uma situação que a presidente do Supremo, a ministra Carmen Lúcia, ela foi até os presídios, ela comprovou pessoalmente como que estava essa situação, é até um fato inédito, né? E então eu pergunto, considerando toda essa realidade de superlotações, de homicídios dentro dos próprios presídios, sem cumprir esse propósito de reeducação, no seu entendimento, há uma má gestão, há uma falta de comprometimento do governo, das autoridades que atuam nesse segmento, faltam recursos? Qual o seu entendimento? Eu acho que esse problema, ele é um problema, como a maioria dos problemas da vida e da sociedade, ele é um problema de múltiplas causas. Ele é um problema multifatorial. Passa pela ausência de investimentos, mas passa também, penso eu, pelo convencimento de que esses investimentos não sejam necessários. Quer dizer, pessoas que estão condenadas pela prática de eventuais crimes, não importa qual infração penal e nem a sua gravidade, elas não são merecedoras e nem destinatários de direitos, e também, em consequência, o poder público, percebendo esse tipo de entendimento, em certos setores da sociedade, ele se nega a investimentos determinados pela lei. Perfeito. Doutor Rodrigo, assim, se eu bem entendi, os colegas, na verdade, essa má fiscalização e essa perto de condescendência, né, com essa má gestão, passa por um aspecto cultural. Na medida que a população entende que esses ressignificados, eles são aceitáveis, o próprio poder público, na medida que não há pressão nem cobrança, né, são agentes políticos. Exatamente. Entendi. Interessante essa abordagem. Né? Mas eu queria falar voltar novamente sobre o tema da monitoração eletrônica. O senhor acredita que ele é utilizado adequadamente no país ou ainda temos episódios de privilégios, de utilização indevida desse instrumento de fiscalização? Olha, eu acho que o nosso direito, muitas vezes, é aplicado de forma não isonômica. Creio que, nesse particular, não seja diferente.
A ausência de uma aplicação isonômica do direito, né, de uma aplicação mais equânime, vamos dizer assim, ela decorre, no meu sentir, de um abandono da lei. O direito, cada vez mais, tem sido aquilo que os juízes dizem que ele é. Como se a lei não possuísse moldura semântica. É o ativismo judicial, cada vez mais. O ativismo judicial, o decisionismo elevado a um grau tremendo. Quer dizer, se nós dissermos a um estudante de direito, a um aluno da disciplina prática jurídica, que assista à audiência em uma vara criminal e depois em outra vara criminal, que tratem do mesmo tema, que os processos estejam na mesma fase, ele pode sair de lá com a impressão que nós temos mais de um Código de Processo Penal. Então, quando nós chegamos a esse grau de liberdade dos magistrados, em que a lei passa a ser simplesmente uma roupagem para decisões que estão motivadas por outras questões além e fora do direito, muitas vezes, simplesmente se dá a motivações outras uma roupagem legal, o risco de não se ser isonômico, ele é tremendo. E eu creio que isso aconteça também na etapa de execução penal. Entendi. Bom, Rodrigo, falando sobre... Eu queria abordar... Tem um caso aqui que nós trouxemos, mas eu queria abordar dois casos. O primeiro é o episódio envolvendo o ex-deputado Rocha Loures, que teria recebido... teria sido encaminhado a Goiás para que, em apoio ao governo federal, pudesse instalar a tornozeleira eletrônica por parte da Secretaria de Segurança Pública, e que ele teria passado na frente, teoricamente, de outros presos. De que forma o senhor avalia isso? É uma primeira pergunta. Gostaria que o senhor respondesse, depois eu vou voltar em outro tema também que eu posso... Assim, eu não tenho conhecimento desse caso concreto, especificamente. Eu não posso dizer que tenha havido isso nesse caso. Mas, hipoteticamente, se nós considerarmos que em alguma situação alguém, ou por posição política, ou por condição socioeconômica, seja beneficiado de alguma forma, passando adiante, né, aliás, aí é até uma outra questão interessantíssima. Quer dizer, nós dizíamos há pouco da falta de vagas. E aí, como remendo para a falta de vagas, como uma solução de última hora, então vamos extinguir o regime semiaberto, vamos extinguir o regime aberto, ao arrepio das disposições legais, vamos colocar tornozeleiras eletrônicas nesses condenados. Mas aí nós também não conseguimos fornecer as tornozeleiras. E não conseguindo fornecê-las, vamos dar um tratamento não isonômico. Para aqueles... que são amigos, né? Estou falando de situações em tese, hipotéticas, que podem acontecer. Não sei das condições específicas, da realidade especial desse caso. Eu vi, hoje eu estava na estrada e pude ouvir uma notícia referente àquele médico acusado de estupro, de não sei quantos estupros e tal, Abdel Massif, se eu não me engano, é esse o nome dele. E ele obteve a revogação da prisão, foi revogado pelo Ministério Público, obteve a decisão judicial, revogando a prisão domiciliar com a tornozeleira, porque a base da argumentação foi que o contrato de São Paulo com a empresa de tornozeleira teria se findado, e que ele teria perdido o direito, perdendo o direito de estar com a tornozeleira, uma vez que o contrato terminou, ele não teria como ser monitorado. O Ministério Público, se aproveitando desse fato, lá no contrato de monitoramento, de prestação dos serviços das tornozeleiras, ele aproveitou desse fato para pedir a revogação da prisão domiciliar. Foi deferida na data de ontem, e até via notícia dos advogados, disseram que trabalharam a madrugada toda, porque foram pegos de surpresa, porque hoje pela manhã ele estava sendo levado ao presídio de Tremembé. E no estado de saúde também, que estavam se questionando, enfim. Há essa previsão também de eventual... Rompeu-se o contrato, então não tem como monitorar, vamos tirar dele e vamos voltar ele para o encarceramento? Ou existe um meio termo aí que daria para se adequar, como o senhor mesmo disse, o meio termo que eu penso aqui seria a prisão, o regime semiaberto, domiciliar, tão somente sem o monitoramento? Olha,
como creio que já tenham percebido, os amigos que estão em casa nos assistindo, às vezes para responder alguma coisa eu dou uma volta. Mas incrivelmente eu não tenho como deixar de fazer isso. E eu vou dar uma volta para responder essa pergunta. A situação do direito atualmente no Brasil, ela é extremamente preocupante. Porque as diretrizes emanadas do direito, o nosso sistema de justiça, ele tem sido fagocitado por outros sistemas. Nós podemos imaginar que a sociedade, ela se organiza através de vários sistemas. Nós temos o sistema político, nós temos o sistema econômico, nós podemos pensar em subsistemas, nós temos as famílias. Enfim, uma das formas de se analisar a organização da sociedade é imaginá-la ou concebê-la como dividida e subdividida em vários sistemas, e isso me parece que seja algo bastante plausível. Quando nós chegamos no sistema de justiça ou no sistema jurídico, há uma sobreposição de outros sistemas sobre o direito. Quer dizer, muitas vezes, antes do Supremo Tribunal Federal, por exemplo, dizer se em determinada situação há ou não direito adquirido, ele avalia uma demanda do sistema econômico. Se eu decidir que aqui há direito adquirido, a Previdência vai quebrar. O que isso tem a ver com o sistema jurídico? Nada. Isso é uma ingerência de um sistema econômico sobre o direito. O direito, como posto, como legalidade vigente, ele não admite aquela interpretação, porque ele não é absolutamente elástico. Mas por imposição, às vezes, de um sistema econômico, de um sistema político, se decide de determinada forma. O direito está sendo engolido por outros sistemas. Isso acontece nesse caso. Exato. Acontece nesse caso, porque, veja, você tem algo referente à liberdade de alguém sendo ditado pelo rompimento ou não de um contrato, que o Estado tem ou não tem direito, e aí qual é a solução que nós vamos... Isso não diz respeito a direito penal e a processo penal. E muito menos ao debate do caso concreto que está em análise, né? Muito menos ao debate do caso concreto. Doutor Rodrigo, com relação aos menores infratores, aos adolescentes infratores, qual que é a sua opinião com em relação aos juizados e tudo mais, o uso da tornozeleira eletrônica? Olha, as medidas socioeducativas, elas são assim chamadas pela lei, talvez como forma de amenizar. Na verdade, nós sabemos, por exemplo, que uma internação, ela corresponde a uma pena. Esses menores, eles são sim apenados. Ao contrário do que se diz, às vezes são apenados mais duramente do que maiores. Vão ficar realmente internados, enquanto que maiores não ficariam. Como alternativa a esse tratamento extremamente gravoso, eu acho que seria válida sim a medida de monitoração eletrônica. Perfeito. Doutor Rodrigo Lustosa, como disse antes, o tema é extremamente interessante, daria para fazer outros programas e ele só fica interessante também por conta da sabedoria, do conhecimento, da sua especialidade sobre essa matéria. Mas infelizmente hoje nosso tempo encerrou. Te agradeço imensamente pelas explicações didáticas que facilita a compreensão por parte de quem está assistindo. Muito obrigado pela presença. Obrigado. Eu é que agradeço a oportunidade, estou sempre à disposição. Uma honra estar aqui nessa noite com os senhores e com os amigos que estão em casa. Obrigado. E assim encerramos mais um programa Debatendo Direito e os convido a assistir todas as quartas-feiras às 22 horas na TV Metrópole. Boa noite a todos.